Sejam bem-vindos a mais um vídeo, o primeiro vídeo, na verdade, dessa série sobre as 7 cartas às 7 igrejas na Ásia. Nós lemos isso e encontramos lá em Apocalipse, capítulo 2. Eu quero ler para vocês, começando pela primeira igreja, que está escrito capítulo 2 de Apocalipse, verso 1 em diante. Escreva esta carta ao anjo da igreja que está em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo o que faz, vi o seu trabalho árduo e a sua esperança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos e não são, mas descobriu que são mentirosos. Sofreu por causa do meu nome, com paciência, sem desistir. Contudo, eu tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei o seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas há isto a seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também as odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei o fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Esta é a primeira carta em que Jesus pede para João escrever, direcionado a uma só igreja. João ele recebe uma missão na ilha de Patmos, que era entregar 7 cartas para 7 igrejas. E cada carta levaria o nome assim de cada igreja, que também levaria o nome de cada cidade. Por exemplo, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, de Laodiceia e assim por diante. Cada igreja tem um conteúdo diferente, até porque cada pastor que ali é localizado como anjo é diferente, cada membro é diferente. As obras de cada uma também são diferentes. E Jesus vai tratar com cada uma delas conforme as suas necessidades. E Jesus então ele fala para João, olha, escreve para a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. E ele vem mostrar que Éfeso era uma igreja que ele se importava com ela. Tanto é que ele direciona uma palavra para essa igreja. A igreja de Éfeso, localizada na cidade de Éfeso, ela era uma das principais e importantes cidades do Império Romano. A sua localização era um ponto comercial, marítimo e também rodoviário. Essa cidade era um centro de atividades comerciais do Império, o qual era localizado a oeste da Ásia Menor. Dentro dessa cidade havia uma igreja que ainda permanecia em pé. Tanto é que essa igreja de Éfeso ela é conhecida como onde o apóstolo Paulo ora por 12 discípulos para que recebessem o Espírito Santo lá em Atos capítulo 19. E também essa é a igreja que recebe uma das cartas do apóstolo Paulo. Era uma igreja que era paciente, uma igreja que perseverava, uma igreja que não tolerava o mal, que lutava contra a doutrina dos nicolaítas, mas ela tinha tudo que uma igreja cristã deveria ter, mas ela tinha deixado uma coisinha só para trás. E aí Jesus vai mostrar o problema que a igreja de Éfeso tinha que corrigir para que fosse uma igreja ideal aos olhos de Cristo. Ele vai nos mostrar, olha, eu sei o trabalho de vocês, eu sei a perseverança, eu sei que vocês não toleram os perversos, eu sei tudo o que vocês fazem. É isso que Jesus fala. Eu sei de tudo, eu sei de todas as obras. Mas essa era uma igreja que tinha obras, mas era uma igreja que havia caído de onde estava. Era uma igreja que trabalhava pela causa de Cristo, mas era uma igreja que não tinha amor mais por essa causa. Era uma igreja em que trabalhava em prol do reino, mas o coração não estava ali depositado no trabalho do reino. E isso é um cuidado, meu irmão. Esse é um cuidado que nós temos que ter como cristão. Nós precisamos entender, o segredo não é só trabalhar para o reino. Claro, há uma necessidade de nós trabalharmos e Jesus nos chama para isso, para trabalharmos para o reino, lutar pelo reino, ir em busca das almas, é isso que ele nos chamou. Mas ele quer que a gente faça isso não por obrigação, não porque simplesmente foi só uma ordem de fazer discípulos, não, mas ele quer que o nosso coração esteja depositado nessa causa. Ele quer que antes que nós
saímos para fazer, o nosso coração já está no caminho, já está indo. Entende? Essa é a intensidade que ele quer, a intensidade da obra, mas a intensidade do desejo de estar ligado à obra. Isso está ligado na intensidade do primeiro amor. Ele diz, olha, com tudo que vocês fizeram, com tudo que vocês fazem, uau, é sensacional o que vocês fazem, mas eu tenho uma queixa, eu tenho uma coisinha contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês não fazem mais tudo conforme a intensidade do início. Vocês não fazem mais como vocês faziam anteriormente. E isso foi tão sério que Jesus ele exorta essa igreja, ele os chama para perto de volta. Ei, é tempo de voltar, ainda dá tempo de vocês voltarem. É tempo de voltar a dar testemunho do amor de Cristo. É tempo de dar testemunho do amor de Deus. Jesus os chama para arrepender-se, voltar para as obras do início. Sabe, muitas das vezes nós amadurecemos na fé, mas infelizmente as nossas obras não são como as obras do início. Não que ela avançou em excelência, mas que muitas das vezes nós fomos nos perdendo no caminho. E é isso que Jesus pede para que nós tomemos cuidado. Tome cuidado para não se perder no caminho da obra. Melhor do que fazer a obra é que o seu coração esteja ligado a essa obra. Melhor do que você ir evangelizar é o seu coração queimar e chorar por essas almas. Entende? Nós precisamos estar ligados e cuidar para não cair neste erro que muitos já caíram e ainda estão e permanecem diante dos nossos púlpitos, permanecem diante das nossas igrejas em pé, achando que estão em pé, contudo ainda o amor que estava do início não é o mesmo. Só estamos lá para cumprir responsabilidades. Estamos lá para que as pessoas não nos julguem lá fora. Mas não é isso que Jesus nos pede. Ele pede para que nós vamos e façamos, mas façamos com a intensidade do início. Sabe, lembra, eu sei que você pode até lembrar do início, quando nós aceitamos ou nos convertemos a este evangelho. O desejo de fazer a obra era grande, o desejo de viver aquela plena salvação que nós estávamos convictos era enorme. Mas no meio do caminho vai diminuindo. No meio do caminho, é por isso que o profeta Abacuque ele vai fazer a oração: Senhor, aviva a sua obra no meio dos anos, porque o meio é o problema, sabe? O meio é onde o negócio pega mesmo, o meio é onde nós temos que mostrar que a gente está realmente ligado a essa obra em espírito, em verdade, com o coração, com a mente, com o nosso corpo por completo. É no meio da obra que há o desenvolver do nosso ministério. E é aqui em que muitos voltam ou muitos avançam. A intensidade do primeiro amor é o que tem que permanecer no nosso coração. Em 1 João, capítulo 4, verso 16, nos mostra que Deus é amor. Trabalhar para o reino de Deus, meu irmão, é uma dádiva, é bom demais, é recompensador. Mas nós temos que entender que se nós perdemos o amor, nós perdemos a nossa identidade. Nós nos tornamos cristãos incompletos na obra de Deus. E é isso mesmo, nós nos tornamos cristãos incompletos naquilo que nós estamos fazendo, sabe? E a palavra nos mostra que quem não ama não tem a Deus. Se nós perdemos o amor, meu irmão, então quem nós somos? Entende? Se nós perdemos o amor, nós perdemos a Deus. E se nós perdemos a Deus, quem nós somos? Qual é a nossa identidade longe de Deus? A nossa identidade longe de Deus é homens caídos, é homens direcionados à morte, é homens que caminham em passos largos para o inferno. Mas em Cristo, nós somos homens caídos, porém regenerados, homens alcançados e levantados pela graça de Deus, para um único propósito: levantar-se diante de uma geração perversa e trabalhar nessa obra, trabalhar com a intensidade, até que todos creiam e voltem a esse evangelho. Jesus ele termina essa carta para essa igreja dizendo: olha, lembra-se de onde você caiu e te arrepende. A primeira ideia que Jesus traz é: se lembra, volte a sua mente, recapitule o que vocês faziam lá no início, onde que vocês estavam, como que era a intensidade do coração de vocês, e depois que vocês se lembrarem disso, se arrepende, volta atrás e começa a fazer de novo aquelas obras no início. É isso que Jesus pede para eles. Jesus não pede algo mirabolante para eles. Não, Jesus, olha, lembra-te de onde vocês estavam. Sabe, lembra daquele primeiro amor.
Lembra daquela paixão. Se arrepende e volta. Continua fazendo aquilo que você estava fazendo. E Jesus, ele é tão glorioso, meu irmão, tão magnífico, que ele ainda dá uma promessa, ele lança uma promessa sobre aquela igreja. Ele diz, olha, aquele que fizer isso, ó, aquele que vencer, eu darei de comer da árvore da vida. E essa árvore da vida é aquela que está no meio do paraíso de Deus. É para lá que você vai. É lá onde você está direcionado para ir, para desfrutar dessa maravilha. Mas ele pede, ele nos mostra que é aquele que vencer, sabe? A caminhada cristã, ela não é uma prova onde ganha aquele que chega primeiro. Não é uma prova de velocidade. A vida cristã é uma prova de resistência. Ganha, vence aquele que chegar até o fim. Ganha e vence aquele que permanecer até o fim. A palavra que resume a vida cristã é perseverança. Persevere até o fim. Lembra-te das obras do início. Não abandone o primeiro amor jamais. E continue em frente, porque aquele que vencer, eu darei de comer do fruto da árvore da vida.